a vida tem razões que às vezes eu penso assim que, como se diz sempre, a própria razão desconhece. Porque nós começamos, né, Paulino, num bate-papo no domingo passado, que nem pensávamos que fôssemos almoçar juntos, e começamos a trocar um conteúdo sobre, assim, insumos básicos relacionados ao sistema educacional brasileiro, fazendo uma análise crítica dentro do que nós já vivenciamos até hoje. E ficamos impressionados, pelo menos eu, e depois conversando com ele, ocorreu a mesma coisa. A demanda, o feedback que nos deram e assim, a vontade de que nós continuássemos debatendo esse tema para instigar os professores, os pais, né, Paulino? Exato. E aconteceu, creio que o mesmo com você, né? Foi. Muitos seguidores, né? Considerando que alguns também hoje são pais e foram alunos, então pediram para que a gente colocasse ou mantivesse essa bola no campo. Então, aquele dia, nós simplesmente colocamos a bola para o jogo. Foi. E o nosso intuito, né, Lúcia, é exatamente continuar fazendo esse bate-bola com pais, com professores, Sim. com alunos, com todos nós, cidadãos brasileiros, para que possamos cada vez mais gerarmos uma massa crítica sobre o processo de educação, que, como na vida, tudo é muito dinâmico, tudo muda o tempo todo. Nós agora passamos recentemente por um processo de total ressignificação. Ninguém perguntou ou ninguém nos convidou a mudar. Fomos obrigados necessariamente a passarmos a adotar novos comportamentos. Isso. Ser um novo Paulino. Ninguém me perguntou se eu queria. Ou eu fazia, ou eu fazia. O mesmo acontece com o nosso ensino brasileiro. Nossos professores tiveram que se reinventar. Nossos alunos tiveram que também se reinventar. Nossos pais tiveram que recriar, muitos sem condições financeiras, para trazer celular, para trazer o notebook, para ter condições para o ensino online. Então, o nosso propósito é continuar com a bola em campo, convidando todos a exercitar essa massa crítica. E o fantástico é que este jogo não tem ganha e perde. O nosso jogo só teremos vencedores, né, Lúcia? Exatamente. Porque o que observamos depois nós trocamos mais alguns conteúdos, é que geralmente o modelo, né, educacional da escola, ensino-aprendizagem, ele muda aqui, muda ali um pouquinho, mas ele permanece na sua essência ainda ligado, né, a muitas coisas que já não mais são significativas, né? E nós conversamos muito sobre a criatividade. Exato. Né? Qual o espaço que o professor dá para as crianças exercitarem sua criatividade, não é? Deixar que eles sejam também os atores principais na sala de aula, sem seguir aquela escolinha tradicional que tanto cansa o professor quanto cansa o aluno, não é? E o assunto de hoje, como a Lúcia, mantendo a bola em campo, colocou, vai ser sobre criatividade. Esse é o nosso foco para o bate-bola. E, para tanto, eu vou convidá-los a juntos fazermos este exercício.
Nós temos aqui 9 pontos. O exercício consiste em unir estes 9 pontos utilizando apenas 4 retas. Então, você de forma imaginária aí comece a traçar, ou pega um lápis, um papel, faça esses 9 pontos de formas a dispor um quadrado e comece a exercitar. Então, eu começo uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Uni apenas 8 pontos. Ficou um para fora. Não é a solução. Agora eu penso e vou exercitar uma outra forma. Muitos tentam a primeira solução, não conseguem e já dizem: eu não dou conta, eu não gosto de exercício desse tipo, eu não gosto de matemática. Então, será que você é daqueles que param logo na primeira pedra no meio do caminho? Não, né? Então vamos para o segundo. Segunda possibilidade. Então eu começo. 1, 2, 3, 4 retas. Faltou também mais um ponto. Não é a solução. E agora, vou para mais uma terceira alternativa, porque eu sou persistente. E vou de outra forma. 1, 2, 3, 4 retas e 2 sem unirem. Então, observem vocês. 3 tentativas. Eu não consigo. Eu não dou conta. Eu paro. Você é daqueles que param na primeira pedra encontrada no caminho? Na segunda? Na terceira? Ou você é aqueles que insiste, persiste, persevera e vai em frente, só para quando encontra a solução? É dessa forma que nós precisamos fazer com o nosso ensino educacional. Buscar alternativas. Nós não temos respostas prontas, mas se nós começarmos a gerar uma massa crítica e começarmos a pensar em situações modernas para os nossos alunos que hoje já chegam quase com um chip diferente da nossa época, que já chegam com o celular dominando e que não é mais da geração do quadro negro, do giz, mas é uma geração que tem como instrumento, como recurso, outros meios tecnológicos mais modernos. Então, eu continuo testando, eu continuo persistindo, eu continuo insistindo. Desistir jamais. Desistir jamais. Desistir jamais. Então, eu continuo testando e uma reta, 2 retas, 3 retas e 4 retas. Pronto. Uni os 9 pontos.
Aí, aqueles que não estão satisfeitos com a resposta vão perguntar: mas podia sair do quadrado? Podia sair fora do quadrado? Em algum momento eu disse que não podia? Ou foi você que disse para você que não podia? Foi você que colocou limites? E o interessante nessa dinâmica que o Paulino está mostrando para todos vocês é que vejam o formato que tomou, o de uma seta, apontando alternativas de solução, a solução para tudo. E essa é apenas uma solução. Existem outras soluções. De repente vocês podem fazer essa dinâmica aí e acharem outra solução. Com certeza, sempre teremos. Não é? O que não podemos é, o ensino brasileiro não tem solução. Tem jeito sim. É uma crença limitante que nós continuamos repetindo como outras tantas e ficamos nas mesmices. Não tem jeito. O Brasil é assim mesmo. Não! O Brasil é fantástico na criatividade. Nós acabamos de ver agora recentemente nossos alunos brilhando lá nas maratonas de robô. Os nossos alunos lá sendo campeões em termos de modernidade, em termos de avanço de tecnologia. Por quê? Porque nós, graças a Deus, a nossa cultura, nós somos obrigados a criar. E as soluções, e é aí que é o convite para do Insumos de hoje. Levar os nossos alunos a explorar diuturnamente a criatividade. Por quê? Porque o conteúdo eles vão encontrar ali com os pais, com os professores, com o celular. Então, qual é a grande mensagem? Vamos explorar a criatividade dos nossos filhos, dos nossos alunos, explorar o potencial ilimitado que todos nós recebemos do Criador. Sim, tem uma parte importante que eu quero destacar, é que a minha neta participou do campeonato de robótica, 8 anos. Ela se inscreveu, mesmo sabendo que poderia não, né, atingir os objetivos, mas já estamos nessa era, entende? De deixar o aluno, por exemplo, uma coisa que eu sempre vejo há muitos anos, a tal da ficha literária. Vocês peguem determinado livro, né, e vão responder em casa, vão ler esse livro até semana que vem, mas que tal se dentro da sala de aula, eu estou jogando, né, assim, ideias, se deixassem livros, escolha aí qualquer livro que vocês queiram ler essa semana, que te interessem, né? E não já dar o título, isso, aquilo, as perguntas, e vão nesse roteiro de dar mais condições da criança ou do adolescente ser mais, assim, invasivo nas atividades dele, né? Ser mais curioso, né? Porque o livro é importantíssimo. Não podemos pensar só na tecnologia e na informação, porque hoje tem muitas crianças e adolescentes que às vezes saem escrevendo a parte da ortografia não é muito boa não é? É difícil. Por quê? Pouca leitura. Então tem que dosar, né? Tanto a tecnologia e informação, como os livros, como a forma, né, de se posicionar na sala de aula, enfim, dar para eles um espaço que eu creio que eles vão se sentir muito bem. E veja só, os nossos alunos, com os recursos que nós temos hoje, estão brilhando nas maratonas de robóticas no mundo, lá fora, vencendo as competições. Com os recursos e com a forma que nós temos hoje, imagine
se nós começarmos a, né, darmos estes saltos quânticos no nosso processo, na nossa metodologia, utilizando cada vez mais os recursos que nós temos, qualificando cada vez mais os nossos professores, sim, trazendo os nossos pais para a escola. É uma parceria, é um processo contínuo, onde os pais precisam estar cada vez mais inteirados. Muito importante esse destaque, seu Paulino, bastante, bastante mesmo. Esse entrosamento, família, escola, não é? Tem que ter. Inclusive, né, Lúcia, nas próprias tarefas, verificar, para não ficar só naquela mesma forma daquelas tarefas que a gente fazia antigamente. Como é que eu posso fazer tarefas onde o meu filho possa estar entrevistando o pai, a mãe, a avó e trazendo conteúdo, quer dizer, propiciar uma forma interativa, participativa. De repente, em alguns momentos, a cada mês, um exemplo, viria um pai de um aluno fazer uma contribuição, que são os pais que são profissionais aí em todas as áreas, a cada momento trazer um pai para dentro da escola. São situações, eu sei que em muitas escolas isso já é feito com bastante propriedade, mas nós estamos procurando trazer aqui possibilidades, colocando a bola no campo, para que cada um chute. E sabemos que nessa bola em campo, nós temos o futebol de várzea, temos o futebol razoável, primeiro time, temos o time especial, temos aqueles que vão para a Copa do Mundo. Então, o importante é saber que a bola está disponível para todos os jogadores. Um método muito interessante que deve, às vezes, ser usado por alguns estabelecimentos de ensino, né? É o socializar o aluno com trabalhos de equipe, né? Dá para cada um tema, né, que seria tratado naquele dia e depois levá-los a discutir e levar a resolução do assunto, e a professora faz então aquele fecho final, não é? Por quê? Porque eles vão, hoje não se trabalha mais sozinho, né? Hoje você trabalha em equipe, você trabalha remotamente, você trabalha presencialmente, mas uma andorinha só não faz verão. Sempre bom você constituir grupos de trabalho uma vez por semana. Leva um tema interessante ou um tema que você vai dar lá na frente, porque você já vai comendo etapas e eles vão se desinibindo mais e criando. Exato. E reforçando este exercício, essa dinâmica. Nós só teremos soluções se sairmos do quadrado. Se eu continuar querendo buscar soluções aqui na minha pedagogia, na minha metodologia lá do passado, eu não encontro alternativas. O máximo que eu faço aqui são possíveis arranjos, mas eu não dou a resposta, não acerto o alvo. Para criar, está aqui o exemplo, é preciso extrapolar, é preciso sair do quadrado, é preciso romper os limites, porque ficar aqui eu só terei soluções conhecidas. E para viver neste mundo moderno, para que as nossas crianças sejam crianças de vanguarda e para que tenhamos um país de ordem e progresso e de primeiro mundo, de reconhecido mundialmente, é preciso extrapolar, é preciso convidar e passar para todos os nossos alunos que eles são capazes, que eles podem, que eles merecem, que eles precisam confiar neles,
que eles precisam exercitar, que eles precisam errar, mas entender que o erro serve de trampolim para acertos e fazer dos acertos melhoria contínua para que consigam cada vez mais confiar em si e transformar seus sonhos em realidades e sermos um país de futuro no presente, no agora, para que possamos ter amanhã um país realmente que todos nós merecemos, de êxito, de amor, de solidariedade, de paz. Sim. O tema de hoje, então, foi criatividade para despertar em vocês, pais, professores e até alunos, porque nós temos seguidores que são pessoas assim na faixa de 9, 10, né, ou 15 anos. De repente, ele vai para a sala de aula, ele não tem assim, não consegue colocar para fora toda a potencialidade dele, porque fica tímido, porque acha que o outro é mais inteligente, fica mais acuado. Então, adotar essas estratégias de uma maior socialização, né, Paulina, uma maior assim, interatividade com a família, né? Levar para a semana, no início da semana, um tema, olha, vamos discutir esse tema com seus pais e na sexta-feira a gente vai ver qual foi o que vocês conversaram com ele. Enfim, sempre envolvendo o aluno, né? É a network, é a rede de relacionamentos, né? Você não vive sem essa rede de relacionamentos, né? E aqui está provado que você consegue sair do quadrado se você colocar, né, a sua criança, soltar a sua criança que está presa aqui e deixar a pessoa livre para criar, para voar. E nosso país realmente merece um ensino de ponta e vamos chegar lá. Com certeza. Confiamos cada vez mais em você, professor, pai, aluno e nós todos que queremos um país mais forte, de muito amor, de muito progresso e de muita paz. E somos poderosos quando unidos e focados no mesmo propósito, que é a nossa missão de construir um país alicerçado na educação e cada vez melhor e de progresso, como diz lá na nossa bandeira, ordem e progresso. Muito obrigada. Muito obrigado.